Olá pessoal, olha aqui de novo para deixar mais um vídeo para todos vocês que nos acompanham. Bom, o que eu vou falar hoje é sobre uma situação que tem acontecido muito entre os jovens e dessa vez aconteceu com o MC Biel. Para quem não sabe, o MC Biel é um cantor, um funkeiro, que em suas músicas ele como qualquer rapaz, como qualquer cantor do sexo masculino, trabalha muito com a sensualidade. E nessa semana que passou, na pré-estreia do seu CD, ele foi entrevistado por uma moça e acabou falando algumas palavras no momento de descontração que acabou sendo visto como um assédio. Então o que acontece, gente? Eu não estou aqui para defender o Biel, dizer que o Biel é um santinho, Afinal de contas, Biel já tem mais de 17 anos, 18 anos, já é uma pessoa que pensa, raciocina, E também não estou aqui para falar a respeito da moça, que já fez a sua parte, já foi lá, denunciou, tal, e o Biel vai responder por tudo aquilo que ele disse. Fora isso, a minha preocupação como uma pessoa que está que está exposto a essa mídia, sensacionalista, uma pessoa que faz parte de uma sociedade onde a música, a cultura influencia muita gente, qual é a minha preocupação? Qual é a minha opinião como cidadão? O que acontece, gente? O que aconteceu com o Biel não está muito longe daquilo que acontece nas ruas. Eu vejo os cantores de funk, não vou nem colocar os cantores de funk, mas um cantor tipo Biel, que não faz aquele funk, é uma pessoa que tenta trabalhar com um grupo muito maior de pessoas, como a Ludmilla, que tem uma pretensão de atingir um grupo de pessoas maior, não só os funkeiros. O que acontece? Esses artistas, por mais que sejam adolescentes, eles acabam tendo que reproduzir o que o povo diz, o que o povo fala, e as suas músicas fazem parte de um contexto que lida muito com a sensualidade. Então, embora o Biel seja uma pessoa que nas entrevistas, no dia a dia, não fale muitas coisas assim diante da mídia, suas músicas são músicas provocantes, sensuais. Para vocês terem uma ideia, quando a gente lida com música, quando nós somos pessoas, compositores, muitas vezes nós compomos porque estamos felizes, porque falamos de coisas do nosso dia a dia, mas em determinados momentos, quando nós precisamos compor, nós criamos a partir de temas, de problemas que acontecem no nosso dia a dia, e muitos cantores, compositores, como deve ser o caso do Biel e tanto, pega frases de efeito, que são ditas numa boate, num baile, numa festa, num momento de pegação, numa conversa de jovem, lança aquilo numa música e por isso vira um grande sucesso. Qual a minha preocupação? É com o Biel? É com essa moça? Não. Porque o que aconteceu entre eles é um caso isolado e vai ser julgado. Vai ter alguém que vai julgar. A minha preocupação é como a sociedade encara isso. Porque assim, se eu julgo que o Biel é errado por ele reproduzir esse tipo de argumento, na situação que ele disse o que disse, segundo ele, estavam num momento de descontração, estavam falando sobre um determinado tipo de situação, e ali ele se pronunciou daquela forma. Tudo bem, ele é um artista, ele é uma pessoa que é estimulada a pensar dessa forma, a sua música vende porque ele passa esse tipo de diálogo, mas mudando de ângulo, trazendo isso para a nossa sociedade, o que é que o jovem de hoje está vivendo? O que é que o jovem de hoje está falando? O que é que ele está valorizando que essa mídia que nós temos, ela está transmitindo, ela está correndo atrás para jogar ali na televisão para virar sucesso. Hoje foi o Biel, mas quantos artistas não aparecem na televisão num momento livre, onde
são programas de família, como esses programas das 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, onde o artista que está fazendo sucesso, que é convidado, ele canta músicas que trabalham com essa temática do sexo, da sensualidade. Ele não tem um pudor, trazendo assim, tem aquela preocupação, como teve a Ludmilla algum tempo no início da sua carreira, de mudar algumas variantes, porque percebe-se que crianças cantam aquela música, crianças se identificam com aquelas crianças, com aqueles adolescentes, né? Como é o caso de algumas músicas da Ludmilla que as crianças acabaram cantando muito. Então o que me preocupa, gente, é que, tudo bem, vamos imaginar, né, do ponto de vista do Biel. O Biel disse que ele não quis, o Biel talvez ele não queira ter dito aquilo para ofender, talvez ele não queira dito aquilo com aquela intencionalidade, né? Quantas vezes a gente diz coisas, eu quero fazer isso, eu te pegaria, te envergaria, né? Se eu te pego, como é a música do cello, né? Quantas músicas a gente não escuta onde o conteúdo só pode ser ouvido? Mas para ele ser ouvido, alguém precisa ter dito esse conteúdo. E para esse conteúdo ser dito e transmitido na mídia, é porque a própria sociedade apoia. Então o que acontece? Nós estamos diante de uma sociedade onde a mídia que critica não é a mídia que educa. Né? Se a mídia que a gente tivesse aí, né, tivesse essa educação, né, valorizando um pouco a Ludmilla, né, que faz parte também do mesmo contexto do Biel, do funk, né, de perceber que crianças estão diante daquela música, daquela sensualidade, e fazer com que mudar um pouco as suas músicas para que a sensualidade não fique tão à mostra, né, eu ficaria feliz, porque a sociedade está trabalhando essa educação. Né? Não posso julgar, é um cantor de funk, é um cantor que não tem pudor, mas quantas canções da MPB, ontem mesmo eu estava ouvindo uma música de pagode que fala a mesma coisa que o Biel falou, se eu te pego, eu te envergo. Aí muitos críticos disseram, isso que o Biel falou só pode falar entre quatro paredes. Mas a sensualidade que nós estamos encontrando nos palcos, nas festas, onde os nossos filhos, os nossos primos, os nossos adolescentes estão indo, eles estão convivendo com sexo no palco, né? Em forma de arte. Então eu não posso simplesmente, né, criticar o que o Biel disse, né, se aquilo não foi um ato concreto, consumado, como se fosse algo... como se fosse algo muito grave de se ouvir. Eu sei que a moça tem todo o direito de se sentir ofendida, né? E creio também que, sendo ela uma pessoa profissional, quando ela percebeu que aquele artista ele não tinha um comportamento adequado diante da entrevista, ela deveria simplesmente encerrar aquela entrevista. Ela não é obrigada a suportar tudo porque ela precisa daquele trabalho. Suportar tudo é escravidão. Então ela deveria perceber isso, ter profissionalismo. Tem pessoas que nós não podemos entrevistar porque eles não têm aquela conduta para entrevista. Né? Não justificando, né, não querendo dizer que ela não tem o direito de ir lá e processar como ela processou, né, levantou um processo para que o Biel respondesse, né, como ele vai responder. E acho muito legal, o Biel via a mídia se retratar, pedir desculpas, porque a atitude dele mostra que não é só um artista que fala e não vai responder pelos seus atos. Não, o Biel vai responder pelo que ele disse, como muitos jovens que reproduzem isso no dia a dia com intenção de fazer alguma coisa, vão responder também. Isso que é legal. Isso eu não estou vendo na mídia. Fazem o quê? 5 dias, 4 dias que isso aconteceu? Eu só vejo a mídia tentando acusar e punir, e tentando bombardear, passar informação, mas eu não vejo nenhuma dessas emissoras
tentando mostrar por que o Biel, por que alguns artistas, quando cantam, eles passam esse tipo de mensagem. Né? Para vocês terem uma ideia, o Luan Santana, no início da sua carreira, era um rapaz que cantava músicas românticas de amor, que valorizavam a mulher, né? E ele é um rapaz, né? Ele é um homem, né? Que ele não falava de, não, eu quero um homem, não, ele falava para uma mulher, ele cantava uma música que tratava de um tema de romance. E quantos não foram os homens que idealizaram o Luan Santana como homossexual, como dando a entender que o artista que nós queremos hoje, o artista que vende, é o artista pegador, é o artista que fala coisas obscenas, é o artista que trata a mulher como um objeto, é um artista que usa a sua fama, a sua posição para ter muitas mulheres. Pô, quantos homens não querem hoje estar no lugar do Luan Santana de hoje, acreditando que ele, naquela posição, ele teria muitas liberdades? O que é que aconteceu com Biel? Acreditar que ele teria um privilégio ou uma visão mais, como posso dizer assim, aquela jornalista iria olhar para ele como se ele fosse um homem comum, como se ele não fosse um artista, mas um homem comum, dotado, desejado, né? Então, essas são as minhas preocupações, né? Quem nós estamos levantando, quem nós queremos na nossa mídia? Essa mídia é tendenciosa, essa mídia é bombástica, essa mídia só vem para acusar, aumentar o problema. Dificilmente encontramos uma mídia que queira trabalhar o verdadeiro sentido, a verdadeira necessidade social que nós temos, de termos artistas que cantem bem, falem de coisas agradáveis, mostre aquilo que pode ser curtido, que é livre para as famílias. Né? Quem é que pode julgar o comportamento do Biel? Longe, né, de ter sido um ato consumado, ele falou umas palavras, aquilo não aconteceu como se diz assim, na prática, né? Mas aquilo que ele falou aquela frase de efeito. Tudo bem, hoje nós encontramos o Biel, mas quantos Biéis nós não encontramos no dia a dia que tem esse pensamento e que levaram o Biel, artista que nós conhecemos, falar e se vestir nesse personagem para parecer um homem comprável, um homem agradável. Né? Então, qual o tipo de homem que nós queremos hoje na sociedade? É muito fácil eu, como homem, olhar para o Biel e dizer assim, não, ele é o lixo da sociedade, não, ele é o errado, ele é o psicopata. Como é que faz um negócio desse? Mas quantos homens não foram criados dessa maneira? Quantos homens não são estimulados a acreditar que podem pegar todas as mulheres, que as mulheres são fáceis, que as mulheres têm que gostar deles através de determinadas palavras. O WhatsApp está aí para mostrar que, mesmo sendo um ambiente de conversação, as pessoas que a gente menos espera chegam para a gente para dar cantadas, mostrando falando palavras obscenas e mostrando partes do corpo que só poderiam ser mostradas quando a gente tivesse uma intimidade. Né? Então, esse é o meu ponto de vista. Né? Pensem aí, reflitam sobre as muitas coisas que eu falei, né? Qual a mídia que nós temos hoje, qual o tipo de educação que nós estamos dando para os nossos jovens, né? Essa atitude do Biel de se retratar e de responder pelo processo deve ser visto como exemplo para que nós homens não tenhamos o mesmo comportamento e nem levemos os nossos artistas, os nossos representantes a agir dessa forma, e também que tenhamos uma mídia mais educativa, uma mídia que ela veja as pessoas errando, caindo em situações cometendo erros, mas que permita que aquilo
ensine alguma coisa nova para a sociedade. Né? Hoje aconteceu com o Biel, né? Hoje aconteceu com essa moça, mas não está livre de acontecer no nosso dia a dia. Tá bom? Um beijo, um abraço para vocês. Um beijo, um abraço para vocês e espero que isso sirva de exemplo para nós todos. Tá bom? Beijo!